nosso primeiro vídeo do canal, na parte de culinária. E hoje eu vou estar passando para vocês como fazer o cachorro-quente americano, tá? Vou passar os ingredientes para vocês então. São 2 xícaras de chá de leite morno, 50 gramas de fermento para pão, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 50 gramas de margarina, 2 colheres de sopa de óleo, 1 kg de farinha de trigo aproximadamente, tá? E os ingredientes para recheio são a cebola, pimentão, bacon, salsicha. Todos eles vão ser crus e cortados em tira. Beleza, galera? Vamos lá então. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai colocar tudo em uma bacia só. Então, galera, nessa bacia aqui eu misturei todos os ingredientes, que foram o leite morno, tá? O fermento, os ovos, o açúcar, sal, a margarina e o óleo, tá bom? Eu misturei esses ingredientes nessa bacia. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos misturar tudo até a margarina ela se misturar junto com todos esses ingredientes aqui, tá? Não deixando a margarina visível, ela tem que estar bem diluída. Prontinho, galera. A nossa margarina ela foi diluída, como vocês podem dar uma olhada. Tá só a parte gordurosa por causa do óleo, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o trigo pouco a pouco, tá? Não coloca ele em quilo, tipo o quilo já ali, porque ele pode ou não pode ficar a massa certa, entende? Então você vai colocando de xícara por xícara e vai misturando ela até ficar no ponto. Eu já vou mostrar o ponto para vocês. Então, galera, essa vai ser o ponto da massa, tá? Para quem já faz pão em casa, é o mesmo ponto da massa de pão. Só que aqui vai uma dica super importante. No caso, a massa está aqui, né? O que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse uma bola. Você vai colocar a parte de baixo para dentro aqui, ó. Você vai empurrar para dentro, ó. E ela vai ficar como se fosse uma bola, ó. Prontinho. Aqui, ó. Ficou como se fosse uma bola, né? Por que fazer isso? Porque daí o fermento ele vai ficar mais quente e vai fazer com que ela cresça mais, tá? Feito isso, você vai deixar a massa agora descansando por aproximadamente 20 minutos, tá? Coloca um pano em cima dela para ela não perder o calor. E enquanto isso, nós vamos agora para nossos recheios, tá? Primeiro, galera, esse é o bacon no caso. Como você vai cortar? Primeiro, você vai retirar aqui a pele do bacon, tá? Prontinho, retirou a pele. Agora, como que você vai fazer o corte? Você não pode cortar assim, porque ele vai ficar toda a parte da gordura, tá? Você vai cortar ele em tiras. Nesse formato aqui, ó. Que tamanho que vai ficar? Você vai pegar a salsicha, tá? Ela vai estar inteira. Como você vai cortar? Você vai cortar ela no meio, bem no meio. E você vai fazer uma pequena abertura aqui, ó, como se fosse um pão. Com que ela fique aberta, mas que ela não arrebente essa parte de baixo. Ela tem que ficar apenas aberta, tá? O que você vai fazer agora? Com a base do tamanho dessa salsicha aqui, dessa metade, você vai fazer o seu bacon, tá bom? No caso, você vai cortar o bacon como se fosse do tamanho aqui da salsicha, em 2 tiras. Aqui sim, você vai separar então a gordura da carne do bacon, do tamanho aproximadamente da salsicha. A salsicha aqui ela vai servir de base também para o nosso ingrediente, o pimentão. Como você vai fazer? Primeiro você vai pegar o pimentão, vai tirar toda a semente, né? E você vai cortar ele dessa maneira aqui, ó. Todo ele em tiras também.
Que tamanho? Aproximadamente o tamanho da salsicha, com que o pimentão ele caiba dentro da salsicha sem ficar um pedaço enorme assim, ó, como por exemplo, tá? Ele tem que ficar aproximadamente nesse formato. Próximo ingrediente que nós vamos fazer enquanto a nossa massa vai crescendo é a cebola. Como que eu corto a cebola? Você vai cortar ela ao meio. Cortou ao meio, tá? O que você vai fazer? Vai cortar novamente ao meio. E agora você vai desfolhar ela, no caso. Vai fazer a desfolhação, tá? Vai tirar camada por camada. Sem arrebentar ela, né? E você vai cortar da mesma maneira. Você vai cortar ela em tiras. Que tamanho? Do tamanho aproximadamente da metade da salsicha, com que ela caiba dentro da salsicha. Beleza, galera? Esses são os nossos ingredientes, então, que a gente vai fazendo enquanto a massa vai crescendo. A salsicha, então, você deve cortar com que ela fique como se fosse um pão, ok? Vamos lá, então. Pronto, galera, a nossa massa já cresceu, tá? Já passou o tempo. Se passou os 20 minutos e você ver que a sua massa ela não cresceu tanto, você pode esperar mais um pouquinho, tá? Para que ela termine de fazer o crescimento. Depois dela crescida, você vai cortar mais ou menos um pedaço desse tamanho de massa, tá? Não precisa ser muito grande, nem muito pequeno. Um tamanho médio, tá? E daí você vai passar esse pedaço no cilindro. Você vai cilindrar ele. Eu já mostro para vocês como que vai ter que ficar essa massa. Prontinho, galera. A massa ela vai ter que ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Tá? Parecido com o formato de macarrão. Como você faz agora? Você vai colocar ela na mesa, tá? Colocou ela na mesa, você vai cortar pequenas tiras, mais ou menos desse tamanho. Agora vem como que vai ser feita a montagem da massa, tá? Você pode pegar e fazer isso aqui, que ela vai ficar um pouquinho mais alongada, tá? Daí você vai pegar a salsicha, tá? Vai abrir ela ao meio, sem abrir muito a parte de baixo. E vamos colocar os ingredientes. Não precisa ser na ordem que eu estou colocando aqui, tá? Coloca o pimentão, o bacon e a tirinha de cebola. Tá? Se quiser colocar 2 pedaços de bacon, 2 pedaços de cebola, 2 pimentão, aí é com vocês. Tá bom? O seu lanche vai ficar nesse formato aqui, ó. Desse tipo aqui. E aí você vai colocar na massa. Aqui, ó, a parte da montagem, você coloca ele pertinho aqui da borda da massa, tá? E você vai pegar a massa e vai enrolar ele como se faz aqueles enroladinhos de salsicha. O segredo é essa junção ficar na parte de baixo, ó. A junção da massa fica na parte de baixo. Ela não pode ficar nem do lado e nem para cima. Ela tem que ficar na parte de baixo, a junção da massa, ok? Senão ela vai, na hora de assar, ela vai abrir. E se estiver embaixo, ela vai permanecer o pão nesse formato. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, galera, esse vai ser o formato, tá? Que vai ficar na forma. O espaçamento mais ou menos de um dedo indicador de vocês, cabendo o seu dedo indicador aqui no meio entre os cachorro-quente. Vai ser o tamanho perfeito para que ele cresça e se encostar no outro, encoste pouca coisa, tá? Então, agora nós vamos colocar ele no forno. Bom, no forno, ele vai a 150 graus para não ter perigo de queimar, tá bom? E vai mais ou menos
25, 30 minutos com ele a 150 graus. Você dá uma olhada, passado esse tempo, tá? Dá uma olhada para ver se tá bom, se tá no ponto, se ele tá cru ainda, ou se tem que acaso virar a forma para aquele ácido do outro lado também. Passado esse tempo, então, vai ser retirado do forno, ok? Vou mostrar para vocês aí como ele vai ficar. Então, galera, assim ficou nosso cachorro quente, tá? Depois de assado. Eu vou cortar um para vocês verem como ficou por dentro, tá? Então, galera, assim ó ficou o nosso cachorro quente dentro, tá? Então, galera, essa receita então do cachorro quente americano. Quem gostou, deixa seu like aí no vídeo, deixa seu comentário, tá? Eu vou estar avaliando o comentário, vou vendo se tiver alguma receita que eu consiga fazer e eu vou estar fazendo, ok? Essa é uma receita super fácil, tá? Tanto para qualquer pessoa conseguir fazer. Você pode surpreender aí a pessoa que mora com você, ou que você queira aí. Um exemplo, a minha namorada. Você gostou dessa receita? Aí, ó. Então você pode estar fazendo para sua namorada, para sua esposa, para seus filhos, e garanto para vocês que eles vão gostar da receita. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.